Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje teremos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Evangelho do dia 28 de janeiro de 2026. Este é o Evangelho que nos é dado pela Santa Igreja Católica para este dia. Como eu sempre lembro, para cada dia a Igreja nos dá um Evangelho a sermos pronunciados, o nosso conhecimento. Busquemos então em nossas Bíblias, nas redes sociais, e encontraremos o Evangelho do dia. E o Evangelho para este dia, 28 de janeiro de 2026, é este que está em Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 20. Então, se quiseres nos acompanhar pela sua Bíblia, está em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Porém, te convido ainda, se não és inscrito neste canal, que se inscreva e venha participar conosco desta rota da fé. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, familiares, em suas redes sociais, para que mais pessoas venham estar conosco nesta proclamação da Palavra de Deus, neste anúncio da Boa Nova. Conto com você a nos indicar, a compartilhar, e assim estaremos nos unindo em torno da Palavra de Deus. E possamos então, queridos irmãos e irmãs, unidos neste ato de fé, traçar em nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou em uma barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seus ensinamentos dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais as palavras foi semeada.
Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam as sementes em terrenos pedregosos são aqueles que ouvem a palavra e logo que a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terrenos bons, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão frutos. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, na nossa leitura de hoje, Jesus vem nos mostrar quem é esta terra. Quem é esta terra onde o semeador coloca a semente? Jesus se apresenta como o próprio semeador. É ele que lança as sementes. E a terra aqui apresentada somos cada um de nós. Esta terra é o nosso coração. Como estamos recebendo a palavra de Deus? Ainda hoje Jesus continua semeando a palavra para tocar em cada um de nós. Quantas vezes recebemos a palavra e nem sequer tentamos compreendê-la? É aquela palavra da beira do caminho, que é lançada na terra, porém, os pássaros vêm e comem. Porque estamos tão preocupados com outras coisas que não temos tempo de absorver a palavra. Essa semente nos é tirada antes que chegue a germinar. É Satanás que chega e tira a palavra de Deus de nós, não deixando que compreendamos, não nos deixando nem sequer que ela tente germinar. Ela é consumida ainda em semente. Ou ainda quando a semente é lançada em terreno pedregoso. É o nosso coração, quando, por exemplo, eu cito muito isso, quando estamos em um louvor, onde a palavra de Deus nos é dada e recebemos com euforia, com alegria, cantamos, louvamos, bendizemos o Senhor. É aquela semente que nos caiu e mexeu conosco. Só que não tem raiz. É a semente que cai à beira da estrada, onde a terra é fina entre as pedras. Por ser terra fina, não chega a cobrir a semente, ela germina rápido. Porém, no primeiro sol, ele queima ela e ela morre. É os obstáculos da nossa vida, esse sol. Quando estamos em um louvor que louvamos alegremente, porém saímos dali. E o primeiro sol das dificuldades que enfrentamos apaga tudo aquilo que nós vivemos neste louvor. Nós não temos raiz para permanecer firme. Nós não temos raiz para manter viva a palavra de Deus. Ou ainda, quando a palavra de Deus nos é dada, jogada na terra do nosso coração, porém as mágoas, as tristezas, as ambições, as ganâncias que nos invadem são tantas
que nós sufocamos esta palavra de Deus. Nós não deixamos ela produzir. Nós mantemos ela ali, sim. Mas também mantemos a nossa ganância pelo dinheiro, pelo poder, pela vaidade. Não deixamos que a palavra de Deus dê frutos. Não olhamos os nossos irmãos. Recebemos a palavra de Deus, mas não deixamos que os espinhos da vida, da dificuldade, deixem a dar frutos. Como está o teu coração, queridos irmãos e irmãs? E ainda então em seguida, as sementes que caem na terra boa, na terra fértil. Aquele coração que está pronto para receber a palavra de Deus. Nós a ouvimos, a interpretamos e a colocamos em prática. Porque o nosso coração estava preparado, nosso coração não tinha mágoa. E a mágoa que ele tinha, ele aprendeu a perdoar. Ele aprendeu a estender a mão para auxiliar o necessitado. Isso são os frutos da palavra de Deus. Quando nós reconhecemos a palavra que Deus colocou em nós, que Jesus semeou em nossa vida, e nós colocamos em prática, nós nos tornamos pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que não estão aqui para julgar o próximo, e sim para auxiliar os caídos a levantar. Que a palavra de Deus, querido irmão e irmã, nos dê força para ajudar aquele que precisa. Não deixamos que a ganância, que a preocupação da vida nos faça sufocar a palavra de Deus. Jesus é o semeador. Nós somos o terreno. Que terreno que estamos preparando? Nós estamos adubando o nosso coração para esta semente brotar e dar muitos frutos? Ou nós estamos deixando que o sol da insegurança, da ganância, da incerteza, queime a semente em nós lançada? Que os espinhos do poder sufoquem a palavra de Deus. Ou pior ainda, que estejamos tão convencidos pelo bem material que a semente nem sequer chega a germinar. Caríssimos irmãos e irmãs, prepare o seu coração. Adube com amor, com misericórdia. E assim, esta palavra de Deus nos manterá firmes e germinando, produziremos frutos 30, 60, 100 por um. Que o Senhor esteja contigo e nos abençoe também a cada um de nós. E unidos, queridos irmãos, elevamos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, eu desejo a você um terreno de coração fértil, um terreno bom, para que a palavra de Deus, esta palavra que agora compartilhamos, dê muitos frutos em sua vida e em sua comunidade. E que unidos ao Pai, clamamos com Jesus a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre nossa comunidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos guie por seus passos e nos conceda bons dias até o nosso próximo encontro de fé e oração. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem.